Pastor, na nação brasileira, dentro desse assunto das igrejas inclusivas, da homossexualidade, do lesbianismo, dos ativistas que está no parlamento hoje, nós temos muitos ativistas no parlamento, nas câmaras municipais, tem muito, mas poucos líderes e lideranças evangélicas é que tem que se posicionar ao decorrer dos tempos. Eu destaco aqui, pastor Silas Malafaia é uma apologeta que vive se posicionando em defesa dos princípios e valores, tanto da igreja quanto da sociedade conservadora. Nós temos o Feliciano, o pastor Feliciano, que na Câmara dos Deputados apanhou mais do que escravo quando tentava fugir da senzala dos militantes por se posicionar também contra as promiscuidades dessa ala ideológica que há na nossa nação. Está faltando o posicionamento da liderança. Foi quem? Foi o Nicolas Ferreira, que esses dias cobrou posicionamento da liderança evangélica brasileira diante dessa militância política que há na nação brasileira. Os líderes parece que estão vendo isso, e o senhor, que eu tenho visto se posicionando nas redes sociais desde sempre a respeito desse tema aqui também, eu tenho visto. O que está acontecendo com a liderança de não se posicionar? Tem medo de retaliações? Meu amado Fábio, queridos internautas, o senhor disse bem concernente ao doutor Silas Malafaia, que é uma voz no Brasil, é uma grande liderança. Meu irmão, meu amigo, pastor e deputado Marco Feliciano, que não apanhou, não está no pretérito, está no presente, ele apanha e apanha muito. Que eu, em Brasília, achei um parceiro. Eu estive por 4 anos titular da Comissão de Direitos Humanos e eu achei no deputado Marco Feliciano um grande guerreiro, ombro a ombro. Lembro-me como se fosse hoje, a última quarta-feira de outubro de 2019, PL 3369. Dá um Google aí pra você ver. Tome susto. PL 3369. PL 3369. O que é que esse PL está pedindo? Que o avô possa legalizar o casamento com a neta. Independentemente da idade? Não, que o avô possa legalizar o casamento com a neta. Já é um bizarrice, né? Algo incestuoso. Qual ano? Não. 3369 já vai aparecer aí. É isso aí. Não, é esse aí. Esse aqui. O 15. É esse aí. De Orlando Silva. Aqui. Orlando Silva. De Orlando Silva. PC do B. PL 3369. Que o pai possa legalizar o casamento com a filha. Que a mãe possa legalizar o casamento com a filha. Quem está de fora não tem noção do inferno que nós enfrentamos em Brasília. Eu pedi oração nos grupos. Disse, olha, vamos entrar em guerra agora na Comissão de Direitos Humanos. Que eu faço parte de muitos grupos de WhatsApp. Tome susto. Quase ninguém se manifestou nos grupos. Eu pedi e contei o que é que estava acontecendo. Aí eu entendo que ainda hoje, tome susto, 70% dos pastores acredita que política é do diabo. Não se envolve em política. E o diabo dizendo, é isso aí, não se envolva mesmo não. Não aceita que homens vão para lá. E o diabo quer isso mesmo, não mande mesmo não. Por quê? Porque o que vale lá é votação. Se tiver a maioria dos deputados votando a favor, vira lei.
E depois que virar lei, não adianta chorar. Nós nos levantamos na fúria de uma leoa parida e destruímos esse PL 3369. Nós, digo, a bancada, e de frente estava eu, deputado Feliciano, deputado Cezinha de Madureira, a deputada Lauriette, nós os evangélicos partimos para cima, e se nós não estivéssemos lá, virava lei. Mas aonde está a minha vergonha, a minha tristeza? Que a maioria dos pastores até criticaram. Querem saber nada, negócio de política no grupo, não. Eu estou pedindo oração, ora por nós, porque vamos ter briga, guerra na Comissão de Direitos Humanos hoje, à tarde, a partir das 14 horas. Ou seja, então a maioria não sabe nem como brigar e nem conhece o caminho político. Por quê? Para mudarmos uma comunidade, tem que mudar primeiro a mentalidade. E a mentalidade de 70% dos pastores é que política é do diabo. O diabo colocou isso e eles acreditaram. O diabo contou essa mentira e eles acreditaram. E sai pregando a mentira do diabo, achando que é de Deus, que política é do diabo. E o diabo dizendo, não mande ninguém para cá não, porque na hora da votação eu tenho que ter a maioria dos meus para que vire lei. Então a maioria não aceita política, não tem conhecimento político. Acha que nós, pastores, envolvidos em política, estamos em pecado. É normal dizer, está ganhando dinheiro do povo, é empregado do povo, está lá só para ganhar dinheiro, para roubar. Mais um político ladrão. Política é tudo vagabundo. E não entende que política não é do diabo. Nós é que entregamos para o diabo. Infelizmente, é isso. E essa falta de posicionamento seria omissão? É falta de conhecimento, até porque 70% de nós, pastores, indiferente da denominação, não aceitamos falar de política. Política é futebol. Não discute, não. Não. Política é do diabo. Eu já preguei que política é do diabo. Tem um vídeo que roda aí de vez em quando na internet, eu pregando em Açailândia, no Maranhão, na década de 90, eu dizendo, senhores, se algum dia você ouvir dizer que Abílio Santana é candidato a alguma coisa, ore por mim, porque eu estou endemoniado. Ó. É mole. Porque política é do diabo, senhores. Para ir para o céu, eu não sou nem candidato. Eu já sou eleito. Ó. Aí depois eu descubro que tem um monte de projeto lá, que precisamos de homens, sangue no olho, homens que pulem na frente para brigar, porque senão vira lei. Por que eu dizia isso? Eu era omisso, mas achando que eu estava fazendo a vontade de Deus. E na minha cabeça, 70% dos pastores são assim, não tem conhecimento e acham que política é do diabo. E as pessoas precisam entender, né? Para você ser um bom parlamentar, você não precisa criar uma lei. Basta você estar lá para votar contra uma lei. Veja bem, a maioria, aquilo que eu disse, não sabe que o que vale lá é voto. E só quem vota são os deputados. Então, quanto mais você mandar para lá, você tem votos contra as leis diabólicas. O que é que os traficantes estão fazendo? O que é que o pessoal da ideologia de gênero está fazendo? Estão mandando representantes para lá para votarem a favor dos projetos deles. Agora, por exemplo, olha a briga. Querendo que a ideologia de gênero vire matéria pedagógica. As crianças estudarem e aprenderem que não nasceram com sexo definido e tomar 0 ou 10, passar de ano ou não. E se virar lei, acabou. E aí? A biologia diz isso, mas os livros aqui de ideologia suplantam o ensinamento da biologia. Então, e para que não vire lei, temos que ter representantes lá.
Depois não adianta gritar aqui fora, porque foi sancionado, acabou. Por exemplo, vender maconha. Queriam porque queriam. Vender maconha. E passou nas caladas da noite. Eu cheguei no gabinete, o meu, por sinal é teu xará, meu chefe de gabinete, disse, deputado, o projeto da maconha passou. Eu digo, mas como passou? Se eu estou na Comissão de Direitos Humanos e esse projeto não apareceu por lá. Ele fez, não, deputado, não vai para a comissão. Coisa que eu não sabia. Eles jogam. O que é que eles fizeram? Apresentaram o projeto numa sessão especial. O que é uma sessão especial? Quando tem 4 elementos distintos naquela sessão. Ou seja, uma sessão especial é quando tem ali 4 comissões. E naquela comissão, nas 4 comissões, que é chamado sessão especial, passou. Eu digo, mas não tem problema não. Se passou na comissão especial, na sessão especial, quando chegar no parlamento a gente derruba. Porque 513 deputados, é impossível que a maioria seja maconheiro. Porque passa pela comissão e vai para o plenário da casa. Ele disse, não, deputado, mas não vai para o plenário da casa. Quando um projeto passa pela comissão especial, não vai para o plenário da casa. Porque a comissão especial suplanta os 513 votos, vai direto para o Senado. Eu digo, não faz isso não. Eu não sabia. E agora? Não, deputado, ainda tem jeito. O senhor tem que apresentar um abaixo-assinado contendo, no mínimo, X assinaturas de deputado em exercício antes da primeira sessão. Eu saí igual um louco, porque passou pelas caladas da noite. Passou pelas caladas da noite. E aí nós conseguimos derrubar esse projeto, graças a Deus. Conseguiu derrubar. Conseguimos derrubar. Então, pastor, uma das críticas que as pessoas tecem a respeito do senhor, talvez desconhecendo o seu mandato, porque não teve mídia no seu mandato, viu? Não. Eu não vi nada não teve, não. nas suas redes sociais. Não teve. Então, muitos falam assim, o leão miou em Brasília. Mas e aí? O leão miou ou rugiu em Brasília? Ótima pergunta. Eu fiz um pouco. Eu nunca fui candidato a nada. E já chegar no parlamento, eu estive no primeiro ano do mandato, 2019, fui eleito vice-presidente da Frente Parlamentar. No segundo mandato, no segundo ano, vice-presidente da Frente Parlamentar. E nos 2 últimos anos, eu fui tesoureiro da Frente Parlamentar Evangélica. E lá em Brasília, o que vale é o seu peso. E o que é que levou a Abílio ser vice-presidente da Frente Parlamentar? As minhas atitudes, que eram vistas pelos meus pares. Exemplo, eu apresentei alguns projetos. Os irmãos representantes da religião oriunda da África, os chamados umbandistas, os candomblecistas, invadiram a Câmara. Depois eu vou até mandar esse vídeo para você. Ficou eu e o pastor Marco Feliciano, por conta de um PL que o deputado Abílio apresentou, proibindo colocar oferendas nas vias públicas e nos mares e nos rios do Brasil. Aí isso aí não é contra a religião dos outros? Intolerância religiosa? Não vejo assim. Eles viram isso. Mas eu vi, né, você está preservando o meio ambiente. Né? Então eles viram que estariam prejudicando eles. E partiram para lá, partiram para cima. Não só isso, mas, exemplo, graças a Deus, não é vendido maconha ali na esquina, porque, para a glória de Deus, eu consegui o abaixo-assinado em tempo hábil. Hoje, primeiro domingo do mês 6, é o Dia Nacional do Cristão,
em terras brasileiras. Quem é o pai do projeto? Deputado Abílio. Que apresentei o projeto e não mais é projeto, é lei. Então, eu sou pai desta lei para a glória de Deus. Ah, isso é pouco. Eu diria que é pouco, mas você, com 4 anos, na realidade, 2 anos de mandato, porque os 2 últimos anos ninguém foi para Brasília, foi tudo remotamente, porque a pandemia não levou ninguém a sair de casa, então você fez e fez muito. Então a maioria não sabe, mas hoje, primeiro domingo do mês 6, é dia nacional do cristão e eu sou pai desse projeto. E houve emendas para o seu estado para beneficiar a sociedade? Porque aqui a gente fala-se de projetos cristãos que o senhor fez, defesa da fé e tal. Mas o político não é só para isso. Lógico Ele precisa beneficiar principalmente o seu Seu estado, né? lógico. Olha, a Bahia tinha, hoje não mais, mas a Bahia tinha, até 2022, 39 cadeiras. Mandava 39 deputados para Brasília. Como a Bahia decresceu, muita gente achou por bem mudar da Bahia. Hoje a população da Bahia caiu, porque a Bahia, você dá um Google aí, você vai ver que Salvador está entre as 10 cidades mais perigosas do mundo. Do mundo. Hoje são guerras de facções que a gente nunca ouviu falar em facção na Bahia hoje. É briga de facções, enfim. Então a Bahia decresceu, perdeu uma cadeira, só tem 38 cadeiras em Brasília. E no meu pleito foi sabido que nenhum dos 39 deputados enviara tanta verba para o seu estado, tanto quanto eu. Eu batia na porta dos ministros e pedia. O único bolsonariano, o único deputado bolsonarista em todo o estado que botava a cara para bater, Abílio Santana. Né? E nós cavamos poços artesianos no sertão. Nós teve uma cidade, que eu até profiro, eu tenho isso gravado. Eu falei para o prefeito que eu ia colocar na mídia e achei por bem não colocar. Mas eu liguei para uma cidade, não vou proferir o nome, mas eu liguei para uma cidade, disse, prefeito, aqui é o deputado Abílio Santana. Eu estou enviando X em verba de emenda, voltado para cavar poços artesianos. Ele disse, não quero não, aqui não. Mas aí precisa. Aí é uma cidade que não tem água. O rio passa longe. Não quero não, mas por que ele não queria? Porque ele não queria levar um outro deputado para aquela cidade, para que não levasse os votos do deputado dele. Infelizmente, ainda existe isso em muitos lugares, principalmente na nossa querida Bahia. Infelizmente. Mas nós cavamos muitos poços artesianos, foi distribuído cestas básicas, muitas cestas básicas, ajudamos alguns centros de recuperações e em matéria de verba, de emenda impositiva e extra, nenhum deputado destinou tanto quanto o deputado Abílio Santana.